Olá, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia, falaremos ainda hoje sobre o livro de Levítico e o tema é o sacerdócio. O texto que usaremos para a nossa meditação se encontra em Levítico, capítulo 8, versos 6 e 7. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, e também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Na aula passada, iniciamos nosso estudo sobre o livro de Levítico. E fomos informados que o sistema sacrificial do Antigo Testamento não era em si mesmo um meio de salvação, mas servia para mostrar ao israelita que ele necessitava do perdão e da misericórdia de Deus para se salvar. Vimos que o sistema sacrificial apontava profeticamente para o sacrifício do Senhor Jesus. Assim como o sangue da vítima era derramado no altar e servia para encobrir a falta do transgressor, o sangue do Senhor Jesus salva da morte o pecador. Outro grande ensino que o livro de Levítico também nos transmite é a mensagem sobre o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Considerando que em nossos dias a prática do sacrifício de animais não mais integra a vida espiritual da Igreja de Cristo, pouca coisa tem sido dita sobre os sacerdotes. No entanto, o sistema sacerdotal, nos dias do Antigo Testamento, exercia um papel fundamental na vida espiritual da nação de Israel. E somente teremos a capacidade de avaliar a importância dessa instituição do Antigo Testamento quando entendermos o significado básico da função que os sacerdotes exerciam entre o povo. A compreensão reveste-se de grande importância para a jornada da Igreja de Cristo hoje no mundo, porque como membros do corpo de Cristo, somos chamados a exercer um sacerdócio santo e para oferecermos sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. A igreja dos nossos dias é profeticamente denominada de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e recebeu de Deus a grande responsabilidade de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, nós precisamos conhecer bem quem eram os sacerdotes nos dias do Antigo Testamento e o que faziam. Os sacerdotes em Israel exerciam basicamente três funções. A primeira, a de servir de mediadores entre Deus e os homens. O israelita, que desejava aproximar-se de Deus, trazia sua oferta primeiramente ao sacerdote, e o sacerdote a apresentava a Deus. Assim, era o sacerdote quem guardava a porta que mantinha aberto o caminho de acesso a Deus. E por isso, quando o Senhor Jesus se referiu profeticamente ao seu ofício sacerdotal diante do povo, declarou: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem." João 10, 9. A segunda função dos sacerdotes era ensinar e transmitir ao povo as revelações de Deus. Cabia ao sacerdote fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel
todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. O ensino era uma importante atribuição destinada aos sacerdotes e uma grande responsabilidade em Israel. E por isso, os sacerdotes deviam cumprir certas exigências. Eram consagrados, trajavam vestes que lhe conferiam glória e ornamento, não podiam beber vinho ou bebida forte e deviam permanecer sobre restrições especiais relacionadas ao casamento, à alimentação, à aptidão física e à administração. Para ensinarem a santidade, era preciso santificação, ou seja, estarem em conformidade com as prescrições legais estabelecidas por Deus. Essa providência lhes conferia autoridade para ministrarem em nome de Deus em Israel. E quando Jesus, nos dias do Novo Testamento, iniciou o seu ministério terreno e passou a exercer seu ofício sacerdotal, tornou-se visível aos olhos de todos a superioridade da autoridade que havia sobre ele. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. A terceira função dada aos sacerdotes em Israel era a de examinar e separar os doentes. Eram os sacerdotes quem avaliavam os doentes e declaravam se os enfermos se encontravam puros ou impuros, segundo os critérios da lei. Essa providência indicava se o doente necessitava separar-se da sociedade ou seria permitida sua recondução à vida em família. Eis o motivo pelo qual o Senhor Jesus ordenou aos 10 leprosos que foram curados para que se apresentassem aos sacerdotes. No sacerdote judaico, no entanto, a competência de lidar com os enfermos era limitada, pois os sacerdotes não realizavam curas. Faziam apenas a distinção entre os sãos e os doentes. Aguardavam a revelação de um sacerdote perfeito, que se cumpriria na vinda do Senhor Jesus ao mundo. No exercício do seu ofício sacerdotal, o Senhor Jesus não só declarou os doentes limpos, como, pela autoridade de sua palavra, os curou. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Assim, o Senhor Jesus é apresentado como o grande sumo sacerdote, aquele que se identificou conosco nas nossas fraquezas, o sacerdote de um sistema sacerdotal totalmente novo, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Não precisamos mais do guardião da porta, pois em Jesus nós passamos a ter acesso direto a Deus, o Pai, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 20. Como membro da Igreja de Cristo, o fiel exerce um sacerdócio real diante do mundo. Além do privilégio de ter sido chamado por Deus, cumpre na sociedade uma grande responsabilidade. A responsabilidade de estar em constante comunhão com Deus. Assim, a lição que o sacerdote do Antigo Testamento nos transmite é que, como cristãos, somos escolhidos
por Deus de uma maneira singular para exercer no mundo a importante função de mensageiros da fé, de abrir a muitos a porta da salvação, anunciar a palavra de Deus e mostrar o quanto é especial viver em comunhão com Deus. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia e convidamos para que continue conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.